eles eram os responsáveis pela lei de Deus. E durante os cultos e durante ocasiões especiais, especialmente nas reuniões da congregação que aconteciam mensalmente, o povo todo era reunido, os levitas liam a lei de Deus e eles instruíam o povo. Eles diziam: estes são os mandamentos de Deus. Ouve, Israel, não farás isso, não farás isso, farás isso, farás isso, deve proceder dessa maneira, nesse caso vocês têm que fazer assim. Eles instruíam o povo na lei de Deus. E no começo, como diz aqui, a verdadeira instrução esteve na sua boca. Isso fazia parte do ministério deles. Segundo, a injustiça não se achou nos seus lábios. Eles eram imparciais, porque além de ministrar a palavra de Deus, eles também eram chamados para julgar os casos que havia entre o povo de Deus. E o julgamento era feito com base na lei de Deus. E eles então se portavam sem parcialidade, não favoreciam os ricos e poderosos e não desfavoreciam o pobre, mas a todos julgavam igualmente diante da lei de Deus. Não havia injustiça neles. Terceiro, andou comigo em paz, teve comunhão com Deus. Andaram dois juntos se não estiverem de acordo. Andava em paz com Deus. Como isso é importante para o pastor, andar em paz com Deus. Se o pastor anda em paz com Deus, o ministério dele vai bem. Os homens podem não estar de bem com ele, mas se ele está de bem com Deus, as coisas vão mudar. Andou em paz comigo. Quarto, da iniquidade apartou a muitos. Gente, isso aqui é a parte mais importante que o sacerdote tinha que fazer. Era apartar o povo da iniquidade. O homem estava cometendo adultério? Não faça isso. Se a parte da iniquidade está escrito, não adulterarás. O homem estava sendo desonesto com seu vizinho? Não faça isso. Se a parte dessa iniquidade está escrito, não furtarás. O homem estava falando mal do seu vizinho? Não faça essa iniquidade. Está escrito, não dirás falso testemunho. Apartar o povo da iniquidade. Não é isso que o pastor tem que fazer? Porque a iniquidade está presa ao nosso coração. Nós somos iníquos por natureza. E o mundo lá fora é iníquo. A tentação de fazer o que é errado é muito grande. Qual é a função dos pastores? É por isso que o nome é pastor, porque pastor anda com um cajado. Para que serve o cajado, gente? Exortar, corrigir, advertir, admoestar. E depois vem curar, consolar, acariciar, dar afago, fazer cafuné. Claro, mas a função do pastor é evitar que as ovelhas se desviem, porque há lobo devorador, tem falsos ensinos, tem falsas práticas, tem atrações do mundo. Da iniquidade apartou a muitos. É isso que nós somos chamados a fazer, para lidar com gente pecadora, nós mesmos sendo pecadores, ajudar outros pecadores como nós a não cairmos em iniquidade. Como é que a gente aparta a igreja da iniquidade? Não é no grito, não é na força, nem por violência, mas expondo a palavra de Deus. Porque a fonte de autoridade do sacerdote era a palavra de Deus, não era nele, mas a palavra. Então, enquanto ele ensinava a palavra, mostrava a palavra, o povo então ia sendo apartado da iniquidade. É o que diz o verso 7, ó. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento aqui é o conhecimento de Deus, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. O sacerdote era o mensageiro do Senhor dos exércitos, era aquele que Deus havia colocado sobre o seu povo, para que o povo viesse buscar a vontade de Deus, ouvir a lei de Deus, a instrução do Senhor. O que é que Deus me diz? Como eu devo proceder? De que maneira eu devo agir? Que decisão eu devo tomar? Deus se agrada disso, Deus se agrada daquilo. Onde é que o povo tinha que buscar? Com aquele que era o mensageiro de Deus, aquele que tinha a lei de Deus, que era o depositário dos oráculos de Deus, cuja boca guardava o conhecimento, cuja função era apartar o povo da iniquidade, e o sacerdote, o mensageiro de Deus. Que função séria, não é? A função deles era manter a verdadeira religião, viva e ativa, ajudar o povo, abençoar o povo, proteger o rebanho, expulsar os lobos, trazer as ovelhinhas, levantar os cansados, levantar os que precisavam de restauração. Trabalho duro, difícil. Mas o que é que aqueles sacerdotes estavam fazendo? Agora vem a terceira parte aí, não é? Verso 8. Mas vós vos tendes desviado do caminho.
Gente, quando os sacerdotes se desviam do caminho que eles devem andar, daí você vê a consequência, né? Está logo em seguida, olha, não precisa nem comentar. E por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Quando a instrução deveria apartar o povo da iniquidade, agora, uma vez que o sacerdote tinha se desviado, ela servia de motivo de tropeço, porque ele não estava ensinando a palavra de Deus com verdade, ele estava sendo imparcial, ele se calava, ele não falava nada, estava só preocupado em manter o seu emprego, preocupado em ocupar a função, fazer aquelas tarefas, matar bicho todo dia. Não aguentava mais o cheiro de sangue, né? Matando o bicho todo dia. E não estava mais preocupado com o estado espiritual do povo. Não estava nem aí. Que canseira, que enfado. Não é isso que eles diziam no capítulo 1? Não estavam mais instruindo o povo. Na verdade, era motivo de tropeço. Então, o pastor, ele não é um mediador entre a igreja e Deus. A oração do pastor não é mais forte do que a sua. Desculpa aí os pastores. Mas não é. Porque a oração do pastor chega a Deus da mesma maneira que a sua chega, na mediação de Jesus Cristo. Tem muita gente que, hoje em dia no Brasil, a gente idolatra os pastores e dá a eles um local que eles, de coração, eles não querem. Às vezes eu fico até constrangido. As pessoas chegam assim, não, pastor, eu quero que você ore por mim, peço que você peça por mim. Por quê? Eu oro pelo irmão, tudo bem. Mas você não está orando? Não, eu estou, pastor, mas a oração do senhor tem que ser mais forte. Por que mais forte? Não, porque o senhor é pastor. Não. Não, mas se o senhor pedir, talvez Deus dê. Eu estou pedindo, ele não está me dando, se o senhor pedir. Não, não é uma questão. Não é assim. Está errado, gente. Nós não temos mais sacerdotes e levitas na igreja de Cristo. Todo o povo de Deus é sacerdote e todo o povo de Deus é levita. É isso que Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 2. Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo dedicado a Deus, propriedade exclusiva dele. Então eu fico muito angustiado quando eu vejo no nosso país proliferarem bispos, apóstolos autonomeados, gente que usurpa a titulação e se coloca como dono da igreja de Deus. Isso é ruim para a igreja, isso é ruim para o rebanho. Como se fosse uma pessoa assim destacada. A oração dos 318 homens de fé. Gente, onde é que está isso na Escritura? Onde está isso? Não. Nós só temos um mediador e um sacerdote, que é Jesus Cristo. E nesse ponto nós nos separamos da Igreja Católica. Vocês sabem que a Igreja Católica pensa diferente. A Igreja Católica vê os ministros católicos, o sacerdote, como sendo na linhagem do sacerdócio. Tanto é que, como é que eles chamam a missa? O santo sacrifício da missa. Porque na hora que eles estão pronunciando aquelas palavras em latim, o sacrifício de Cristo está se repetindo na teologia católica. Então, o padre ele é visto como sacerdote nesse sentido. Para nós, Cristo já realizou o sacrifício de uma vez por todas. Por isso, o pastor não é sacerdote. Isso aqui não é altar. Isso é um púlpito. Não é que às vezes a gente chama de altar, né? O irmão quer dedicar a vida, vem ao altar. Aí dá aquela impressão da linguagem do Antigo Testamento. Não, gente, isso passou, se cumpriu em Jesus Cristo. O altar do que nós participamos agora é a mesa da ceia do Senhor, em lembrança dele, o pão e o vinho, em memória do sacrifício completo que ele já fez. Dito isso, não é? Agora vamos compensar o outro lado. Mesmo que Deus não tenha mais sacerdotes hoje, todavia, ele colocou na sua igreja pastores e mestres para conduzir, orientar e deu a eles a responsabilidade de guiar o rebanho. Então, embora esses pastores e mestres, eles não são sacerdotes e não são mediadores, somos gente absolutamente igual a vocês, inclusive na teologia evangélica não tem essa nomenclatura leigo e clero, isso é nomenclatura católica. Os protestantes acabaram com essa distinção entre leigo e clérigo, porque para nós tudo é sagrado. Na igreja medieval, da Idade Média católica,
foi feita essa distinção. O sacerdote era considerado, o clero era considerado santo destacado, é um sacramento, é um dos 7 sacramentos da Igreja Católica, ser padre. Então, o padre era visto como uma pessoa superior, os outros eram leigos. Isso fazia parte da visão católica de que o que era da igreja era santo e o que não fosse da igreja era profano. Se você, por exemplo, perguntasse a alguém na Idade Média, coloque aqui nessa coluna, santo ou profano? Comer um churrasco, profano. Ir para a igreja, santo. Dar o dízimo, santo. Assistir um jogo de futebol, profano. Então, entende? O mundo era dividido em santo e profano. Os protestantes vieram e disseram, não tem isso não. A Bíblia diz, quer comais, bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Se você não puder fazer para a glória de Deus, então não faça. Tem coisa que não dá para fazer para a glória de Deus, não é? Eu vou me embriagar para a glória de Deus. Tomar cana até cair para a glória de Deus. Vou torcer pelo Corinthians. Não, isso aí pode. Isso aí não tem problema. Pode não? Estão dizendo aqui, santo ou profano? Tá, vamos fazer. Nós acabamos com essa distinção. Por quê? Porque para os reformadores, qualquer atividade da vida, ela é santa. Você pode ser um marceneiro para a glória de Deus, um motorista de táxi para a glória de Deus, um médico para a glória de Deus e um pastor para a glória de Deus. Então não tem mais essa distinção. O pastor não pode ser visto como o clero, um homem mais santo. Não toqueis nos ungidos do Senhor. Sabe aquela história? Ele é um homem do povo chamado para servir a Deus na ministração da sua palavra. Dito isso, nós temos que lembrar que Deus chama pessoas a quem ele responsabiliza pelo culto e pelo andamento da igreja. A Bíblia se refere a eles como pastores, mestres, presbíteros, diáconos, há várias nomenclaturas que a Bíblia usa, mas sempre a função é essa, é ser instrumento de Deus para abençoar o povo, através da sua palavra e do culto a Deus.